Fala galera, beleza? Bans na área com um Papo Gamer especial. Eu sei que hoje não é dia de Papo Gamer, mas eu tinha que trazer esse assunto aqui para vocês, referente à fala do presidente da República, a fala do Lula, do presidente Lula, a respeito dos games, que pegou bem mal aí, diga-se de passagem. E para falar dessa treta toda comigo, eu trouxe ele. Olha ele que bonitinho. Sensei da Edipo, bem-vindo. E aí, galera, beleza? Obrigado, Vans, pelo convite novamente. Dessa vez, sem nenhum problema intestinal, estou aqui participando. Rapaz, faz tempo que você não dá as caras aqui, hein? É bom. Cara, loucura de viagem aí, de mudança. Do Deadpoolzinho? Tamo aí na área de novo, vou participar mais disso, pode deixar. Mas antes de começar, vamos falar primeiro dos nossos recadinhos básicos. Se você está nos assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e curta o vídeo. Vamos continuar crescendo a nossa comunidade nerd também no YouTube. Se você estiver nos ouvindo pelos agregadores de podcast, não se esqueça de nos avaliar. E também nos acompanhe nas nossas redes sociais, @BansPodNerd. Nas principais redes sociais disponíveis, o BansPodNerd está. Beleza, galerinha? Então, recadinhos dados. Pensei, bora lá falar desse assunto polêmico. Eu vou começar dando um contexto geral pra galera aí, da fala do presidente Lula. Ele disse o seguinte, abre aspas, hoje a molecada joga com gente de outro país. Passam noites jogando, e tudo isso resulta nessa violência no meio de crianças. Não tem jogo, não tem game falando de amor, não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. É cada vez muito mais mortos do que na Segunda Guerra Mundial. É só pegar o jogo da molecada, o meu filho, o seu filho, o filho de vocês, o meu neto, o neto de cada um de vocês. Eu duvido que tenha um moleque de 8, 9, 10, 12 anos que não esteja habituado a passar grande parte do tempo jogando essas porcarias. Fecha aspas. Pensei, vou deixar meu espetáculo por último, se eu quero ouvir a sua visão sobre essa fala do presidente Lula. Vamos por parte. Vamos falar do Lula em si, inicialmente, né? Depois a gente vai tratando das outras coisas que afetam essa fala dele. Você vê que é uma pessoa já mais de idade, provavelmente nunca teve contato com games, nunca teve nada, ou ninguém, pelo menos, para orientar corretamente sobre essa questão e sobre esse tipo de assunto. Então ele demonstra uma fala totalmente ignorante, tá? Uhum. É lógico que é muito mais leve do que falas dos presidentes anteriores, né? Sobre várias outras questões. Então, assim, é lógico que os games não são as coisas mais importantes que tem para resolver no Brasil. Mas é algo que economicamente é interessante tratar com carinho, né? Por sorte não é ele diretamente que trata disso, então a gente, assim, dá um respaldo, mas ainda assim tem que puxar a orelha, porque foi uma fala infeliz e ignorante da parte dele e que remete a muita falta de preparo da galera ali em orientar. É mais ou menos como o Haddad falou da Shein, que ele não conhece, que eles compram livro. Então, ele compra roupa, né? Não conhece nada de roupa, então obviamente é uma pessoa ignorante. Eu sou da seguinte opinião, cara. Para você dar sua opinião, para dar palpite que seja, você tem que ter, no mínimo, um conhecimento básico para se embasar em aquilo que você vai falar, que você, querendo ou não, ainda mais ele como uma figura pública, que vai influenciar. Minha opinião, que é o que a gente estava discutindo um pouquinho entre nós aqui, Sensei, eu acho que essa frase foi até uma frase pensada, mas para agradar determinado público, determinadas pessoas ou até mesmo determinados grupos políticos. E até saiu pesquisas recentemente aí falando que esse início de governo do PT aí não está sendo bem visto. Então não duvido, não posso cravar que seja isso, mas eu não duvido nada que essa fala foi realmente para tentar trazer determinados públicos, digamos assim, para a asa do governo aí, para tentar algum apoio. Não posso garantir que seja isso, mas é a minha opinião. Não é à toa que esse tipo de comentário despertou a ira de muita gente, né? E fez até a Abra Games, né, que é a Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos, a se pronunciar, no qual eles comentaram que a fala do presidente foi totalmente equivocada e leviana, e que, abre aspas,
ao responsabilizar os jogos por falhas que, na realidade, passam por temas como segurança pública, educação, economia e saúde, por isso deveriam ser atribuídos ao Estado. Fecha aspas. Pra mim, a Abra Games aí, o Sensei, tá com total razão, sabe? Eu acho que isso é um problema muito maior do que só a violência em si nos games. Por que que eu tô te dizendo isso? Porque assim, vamos começar pelo básico do básico de games vendidos no Brasil. Tem classificação etária. Tem, você mais do que eu sabe que tem. Bastante. Eu lido com duas classificações etárias que são o padrão norte-americano e o padrão europeu. Então eles deixam bem explícito qual faixa etária é para cada. Eles têm as suas diferenças entre si, mas você sempre tem logo de frente na capa do jogo, né, dentro da arte do jogo, né, obviamente, aliás, por fora da arte do jogo, mas em cima da arte do jogo, da capa do jogo, você tem ali a faixa etária bem explícita para cada isso. Tanto que eu, como vendedor também, né, eu como vendedor de jogo, eu tenho essa preocupação. Quando um pai ou uma mãe vem procurar o jogo para comprar comigo, eu sempre pergunto, é para meu filho e minha filha. Eu pergunto a idade e falo assim, ó, oriento esse, oriento aquele, mas aí a pessoa escolhe que ela compra também, porque cada um sabe a cria que tá tendo em casa. Porque eu falo por mim, cara, eu jogo videogame desde os meus 8 anos de idade. Comecei lá no Atari 2600. Isso aí agora entregou a idade, né? Mas beleza, esse é outro assunto. Cara, quantas e quantas vezes, vamos falar da minha infância mesmo, infância, pré-adolescência. Quanto tempo eu ficava lá, porque molecada, que garanto que você também, vai querer ficar bastante tempo jogando com os amigos, jogando sozinho, vai querer passar horas ali. Só que eu, no meu caso, tinha minha mãe pra puxar as rédeas ali. Vai fazer uma tarefa, vai limpar uma casa, vai fazer alguma coisa além de jogar. E não deixava. E quando eu fazia birra ou alguma coisa, ela ia lá e escondia a fonte do videogame. Acabou, pronto. Sabe? Eu, no caso, eu tive, assim, um pouquinho mais rígido, né? Porque eu ia na casa dos amigos jogar também e a mãe de um era professora, né? A mãe do outro era policial civil. Então a gente tinha uma rédea mais curta ali, mas sempre permitiu a gente jogar um pouco mais de horas, conforme a gente foi ficando mais velho. Porém, sempre incentivou a gente a dar uma volta, fazer alguma outra coisa. Exato. Né? Então a gente tinha essa mecânica, essa dialética de fazer uma coisa e fazer outra. Tá? Porém, a gente não tinha esse nível competitivo que hoje tem e que se apresenta pela internet. Né? Você tem aí pessoas que hoje, além de jogar, já estão treinando para ser cyberatletas, né? Um termo já caiu em desuso, né? Mas é um e-sports, né? Um e-atleta, e que incentiva muito mais do que só a hora de diversão que a gente fazia, né, Bans? Hoje você tem todo um mercado aí em cima disso que, como falei anteriormente, a fala do presidente ignora tudo isso. Cara, eu sinceramente, eu ainda volto batendo na tecla que os pais têm que dar limite. Vamos falar dessa geração mais nova mesmo, assim. Esse confronto de gerações que nós temos aqui agora. Não vamos generalizar tudo, há casos e casos, mas eu já vi várias vezes criança fazendo birra porque quer alguma coisa e por causa que o pai não quer enfrentar aquela birra, acaba cedendo. Não quer. É por isso que eu falo de ter limite. Porque, infelizmente, essas violências que a gente tá tendo nas escolas, se fosse para ser algo influenciado, se essa criança fosse para ser influenciada com alguma coisa, minha opinião, tá? O Sensei tem a dele, vocês têm a de vocês, galera, mas a minha opinião. Se ele tá violento, que tipo de convivência ele tá tendo em casa? Que tipo de informação ele tá consumindo? O que esses pais fazem no dia a dia que tá despertando essa violência nessa criança? Não só pais, como que tá o convívio dessa criança na escola? Tá sofrendo bullying? Não tá? Por isso que eu falo que esse comentário da Abra Games é bem mais amplo. Envolve muitas questões, não só também esse limite dos pais que eu tô batendo na tecla aqui, não só isso. Envolve muita coisa, mas eu acho que o básico do básico, Sensei, tem que ter esse acompanhamento, tem que ter a preocupação dos pais, porque hoje o que eu sinto é muito mais fácil deixar a criança lá no computador, no videogame, que ela, entre aspas, não dá trabalho, porque ela tá ocupada, do que você realmente ter aquela
aquele empenho de pai de fazer aquele acompanhamento. Mas como eu disse, Sensei, essa é a minha visão. E o que você me fala? Então, olha só que interessante. Dentro dessa sua visão, estou completamente correto, você tem ali uma coisa que, até na época que eu estudava na faculdade, a gente viu na área educacional, se for uma educação física, é interessante sim. Sempre falei para meus alunos o seguinte, da questão de educação física, né, que é a educação que você põe no seu físico. Que uma hora na academia, beleza, você tem uma hora da academia treinando. Só que o resto do dia, o que você faz com a sua saúde, com a sua mente, com o seu descanso? Você tem os 3 pilares, né? Comida, descanso e treino. O treino não envolve só o estresse do treino, é o estresse do dia a dia, o estresse do trabalho. Então você tem todo esse arcabouço aí voltado para isso. O que acontece na questão da educação da criança? Mesma coisa. Você tem ali horas e horas na escola. E o que acontece dentro da escola? O pai e a mãe sabem o que realmente, os responsáveis, né? Sabe o que realmente acontece com a criança na escola? O que está sendo influenciado nela ou não? Exato. É só o conhecimento? É só uma questão de ambiente também? Fora isso, aí você tem os cuidados que o pai e a mãe tem que ter com a criança em casa. Você tem 2 vertentes, não estou fazendo L não, tá? 2 vertentes aí. Nem tinha reparado. Pessoal que não tem... Por que o Lula, essa fala do Lula vai de encontro com muito pai e mãe por aí? Quem não tem dinheiro para comprar videogames recentes, ou jogos, ou ficar sempre tendo um jogo novo, o que acontece? Vai de encontro com essa fala, por quê? É uma economia caseira. Porque justifica para aqueles que não querem comprar um videogame e não tem condições, falar pro filho, você não tem condições de comprar, e é violento, vai fazer mal para você. Né? Assim como muitas coisas a gente ouviu falar, tomar leite com manga à noite faz mal, sabe? Aquelas coisas assim. Então, ele se apropria dessa fala do presidente e justifica pai e mãe que não têm condições de comprar, ou não querem comprar também, obviamente, por questões financeiras, a se importar muito com o que ele falou. Porque, vai tornar meu filho violento. Mas esquece de ver o ambiente, a escola, a educação que dá em casa, as brigas que a criança presencia, dentro da faixa etária que ele falou, até 12 anos. Então, uma pessoa que tem grana e tem condições de comprar, nem se importa com o que ele fala. Entendeu? Você tem razão. Então, assim, você tem um contraposto. Vai puxar essa galera que é de uma condição financeira mais baixa, não tem condições de comprar games, vai fazer com que ela veja dessa maneira e use esse artifício para falar. Cara, você tocou num ponto bem legal, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Que você comentou aí do que acontece com a criança, por exemplo, dentro da escola, perdão. Cara, alguma dessas matérias, desses tentados, infelizmente, que aconteceram aí, uma das justificativas que um aluno deu foi justamente porque ele sofria bullying dentro da aula, dentro da sala de aula, dentro da escola. Então, por isso, mais uma vez, eu acho que a fala da Bragames é fenomenal. Um problema de educação também. Sabe? Você tem todo um arcabouço de educação nessa área. Sabe? Então, assim, eu acho que é bem por aí, eu acho que tem que ter um monitoramento. Eu sei quanto é difícil, eu sei que professor é muito mal remunerado, quem trabalha na área da educação, uma grande maioria trabalha por amor, por paixão, por querer mudar alguma coisa, porque infelizmente professor nesse país não tem incentivo nenhum, não é bem remunerado, enfim, todo mundo já sabe como é. Então, quem trabalha na área da educação, 90% aí é a galera que realmente faz por amor, mas envolve muitas outras situações, Sensei. E por isso que eu ainda acho que os pais têm que ter esse tipo de monitoramento dentro do possível, dentro da realidade de cada um, quando possível. A gente sabe também que tem uns pais também que só falta trabalhar de madrugada para conseguir sustentar em casa, não tem tempo. Então, assim, eu entendo a situação dos brasileiros. Só que, assim, o que eu gostaria de comentar, e até queria sua opinião sobre isso, assim, fica a dica, né? Acho que fica, pelo menos, aí essa indicação de quando o pai sentir algo de diferente no seu filho, para sentar, conversar e até, quem sabe, levar para um profissional fazer uma terapia, sabe? Eu acho que vale isso também. Se o seu filho tá muito depressivo, ele não quer se abrir com você, tudo na vida tem um porquê e tem uma solução. Então, levantem a mão, peçam ajuda, vão conversar com quem possa te ajudar, não é verdade, Sensei? Sim, hoje em dia você tem aí vários núcleos de escola, de faculdades que dão um atendimento gratuito para essa questão psicopedagógica. Então você tem aí vários
profissionais e semi-profissionais, né, o pessoal que está em formação já no final de curso, que dão esse atendimento gratuito. Os próprios núcleos, né, você tem aqui, por exemplo, perto da gente que é o NAEP já tem um núcleo ali que atende a população em geral. Pós-pandemia teve muito disso, né, sabendo que iriam enfrentar esse tipo de situação. Bans, é uma coisa que desde lá atrás, uns 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás, quando eu mexia na parte educacional e também tinha projetos voltados para a educação, era um problema seríssimo você falar para um pai, para uma mãe, que eles precisam de ajuda para poder dar uma criação melhor para o filho. Admitir isso é mais ou menos como admitir que você precisa de um tratamento. Todo mundo precisa passar por algum tipo de tratamento, porque vem de sequelas de infância, de, sei lá, de algum tipo de convivência da família. Mas não é um tratamento, sim, de uma coisa extrema. É só de detalhes que você precisa aprender a lidar. Que as pessoas, às vezes, não sabem lidar. Como é que fala mesmo? Terapia. Todo mundo precisa passar por terapia. Porque existem coisas que você não percebe e que um profissional percebe, que você precisa tratar e cuidar. É como se fosse um médico, né? O médico vai olhar fisicamente para você, vai pedir alguns exames para saber como que você está. A mesma coisa o terapeuta. O terapeuta vai olhar, conversar com você e vai entender mecânicas que você precisa lidar dentro da sua própria mente. Exato. E o que hoje mais influencia esse tipo de violência do que o discurso de ódio, de não se sentir mais representado como antes, né? Não que eu diga assim, você percebe que a pessoa quer dar liberdade para ter preconceitos, vamos supor. Que foi o último caso aí do menino lá no Sul, se não me engano, no Sul, que foi reprimido por ter sido racista com uma colega, não me lembro, e ele acabou fazendo todo o atentado, matando as meninas e só ferindo os meninos. Mas os jogos podem influenciar isso? Bom, eu não vi nenhum jogo até hoje que justificasse esse tipo de ação, né? E olha que eu gosto da parte histórica dos jogos, gosto muito da parte que mostra uma visão diferente ou outra. Mas ele se identificou com um vilão. Bom, aí, se ele está se identificando com um vilão, quer dizer que a coisa é um pouco mais séria e um pouco mais para trás do que só a tela do jogo, só mostrando aquela história ali, tá? Por mais que um vilão seja bacana, com um visual legal, ainda assim é um vilão. Exato. E se dentro de casa ele não conseguiu distinguir ainda, numa educação de casa, que isso não é uma educação de escola, que quem é vilão e está cometendo coisas que realmente prejudicam ele e as outras pessoas, então alguma coisa está errada bem antes, que é a educação de casa. Uma coisa que o pessoal confunde bastante, educação de casa e educação de escola. A educação de escola é uma coisa, que é de conhecimento, e a educação de casa é de comportamento. Não que ele não possa aprender educação de comportamento na escola também, só que se ela não for reforçada na maior parte do tempo que ele não vai estar na escola, que é dentro de casa, é que ele vai mostrar quem ele é realmente com o pai e com a mãe, não vai adiantar nada. Então, assim, existem muitos mais fatores aí, dentro da psicologia, do crescimento e desenvolvimento, né? Olha eu relembrando coisas lá da faculdade, que fazem a pessoa assim. E se por influência de jogos a criança se torna violenta, então poderíamos dizer que as lutas também, tanto as artes marciais como as artes não marciais. Você tem ali as diferenças, né, das lutas em si, mas você tem uma disciplina agregada para aqueles que, ainda assim, alguns professores que ensinam com uma disciplina agregada. Tem muito professor aí hoje em dia que eu saiba que não tem aplicado uma disciplina e uma filosofia ali de comportamento e de melhora psicossocial para as crianças e crescimento e desenvolvimento, até mesmo os adultos, tá? Porque um adulto, quando aprende a se defender e a atacar também, ele pode se tornar uma pessoa imatura com uma arma na mão. Concordo mesmo. Mas sabe o que não entra na minha cabeça, cara? Essa analogia que eles fazem sempre com games devido à violência. Que é mais, olha, John Wick. Que é mais violento que John Wick. Mas eu não deixo a criança assistir esse tipo de filme sozinho. Mas deixa jogar um jogo que tem a mesma classificação etária do filme. Então, já começa por aí. E se realmente essas mídias, vamos falar em mídias agora para não englobar só videogame, se essas mídias tivessem o poder de influenciar o tanto que eles têm, eu acho que sim, acho que influencia determinadas situações, eu acho que essa pessoa não tiver um embasamento, não tiver uma boa educação, não tiver um acompanhamento, enfim,
há casos que eu concordo, sim, que possam influenciar, mas eu tô falando no geralzão, no todo. Se isso fosse verdade, se 100% daquilo que eles estão alegando, não tô falando agora só do Lula, mas de outros deputados que vira e mexe e tenta culpar videogame, cara, se fosse isso, então, todo mundo, era literalmente uma zona de guerra no mundo inteiro, no meio gamer. Porque todo mundo ia sair matando, tudo. Sim. E o presidente Lula esqueceu de falar aí, e ele só generalizou, falou que não tem game falando de amor, que os games não ensinam outra coisa além de matar. Meu, claro que tem. Tem vários, mas assim... Que vários jogos, qualquer joguinho de fazendinha aí, de comunidade. Exato. Meu... De comunidade, olha só, comunidade. A gente já entra num outro conceito interessante. Exato, então não entra na minha cabeça isso. Então, por isso que eu falo, foi uma fala que demonstra total ignorância da parte dele, que é alguém que realmente nunca teve contato com games, né, com jogos, assim, nem com a pessoa que pudesse falar para ele, os jogos não são bem assim, né, existem mais coisas aí, existem todo um meio educacional dentro dos jogos. Você imagina, se ele chegar num hospital, vamos supor, se ele precisasse fazer uma reabilitação de algum movimento, e isso dependesse de um videogame de movimentos, como foi o Kinect, como foi o Wii, o Wii U, né, também. Que ajudaram muito. O Switch, que ajudou muita gente. Então, assim, jogo de dança. Que violência tem um jogo de dança? A não ser a pessoa dançar demais, né? Ou no caso, quando no Wii ou no Switch, levar porrada, né? Você tá muito perto. Você pode aí, num ambiente mais inseguro aí, mais curto, você acabar sofrendo algum dano aí. Mas ainda assim, né? Você tem várias vertentes aí. Foi uma fala muito feliz, mas que abraça... Podemos pensar assim, foi de ignorância de momento. Mas pode ser também, na hora ele pensou ali numa tática para trazer essa galera, como eu te falei. Traz o pessoal do meio religioso e dessa galera economicamente que quer um motivo para falar não pro filho, que quer muito jogar algum jogo, quer muito se sentir para que se pertença a um grupo que os amigos estão. Cara, eu concordo 1000% com você. E pra gente finalizar aqui esse episódio, na sua opinião, você acha que esse tipo de situação envolvendo games um dia vai acabar ou é a realidade brasileira, pelo menos aí pelos próximos anos? Eu acho que é uma coisa que corre por fora dessa ignorância. Tem essa vertente que ignora isso, mas o mercado de games e a grana que gira em cima disso é muito grande. Ela é muito grande e muito unida. Tá? Então, assim, por mais que essa fala seja infeliz vindo do presidente, não afeta em nada o mercado de games do Brasil, que é um dos maiores do mundo, e que vem recebendo investimentos. E que atualmente até teve uma empresa grande que abriu uma parte dela aqui com o nome Brasil ainda, não esqueci o nome agora, mas... Epic Games Brasil, que comprou o Aquário. Epic Games, né? Epic Games aí, Brasil. Você vê, né? Tá vindo cada vez mais investimento, por quê? Muitos profissionais que gostam de mexer com games têm que ir para fora do país. Então imagina, eles sabem que aqui é um celeiro, mas cedo ou mais tarde alguém ia fazer um investimento para começar a captar essa galera daqui mesmo. Porque a criatividade brasileira é fora do comum. É até provado geneticamente o quanto a gente é muito superior na criatividade e na resolução de problemas. E hoje o mundo que mais precisa é resolução de problemas. Espero que esse tipo de problema aí nosso seja resolvido. Mas... não, isso aí não afeta. Mas e vocês, meus caros amigos que estão nos acompanhando, o que acham desse assunto polêmico aí, envolvendo as falas do presidente aí? Concorda ou não concorda? Se você estiver nos assistindo aí pelo YouTube, deixe seus comentários. Eu vou adorar bater esse papo com vocês por lá. Se você estiver nos ouvindo pelos agregadores de podcast, deixe seus comentários lá nas nossas publicações nas redes sociais. @BansPodNerd. Sensei, brigadão mais uma vez pela sua companhia. Como sempre, falar de games com você aí é uma aula. É uma aula mesmo que a gente gosta aí. E lógico... É porque eu trabalho com isso. Por que será? É isso que eu brincar. E lógico, fale aí das suas redes sociais pra galera te achar, pro seu canal do YouTube. Faz o seu jabá aí. Vou fazer o jabá básico, mas tem uma rede que eu não tenho. Mas eu vou falar em YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram e OnlyFans. Sensei Deadpool, procura lá. Não, mas eu não tenho OnlyFans ainda, mas eu tô pretendendo fazer.
Eu brinco com o pessoal nos eventos e eles estão pedindo para eu fazer. Vamos ver, eu vou fazer uma coisa da zoeira. Meu Deus. Vai que dá dinheiro. Vai que, né? Vai que. Vocês aí, então, mais uma vez, brigadão mesmo. E principalmente, obrigado você aí que tá nos assistindo. Do mais, eu e o Sensei vamos ficando por aqui. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.